texto bíblico, irmãos, para a nossa mensagem, encontra-se em Efésios capítulo 3, iniciando no versículo 14 até o 21. Vamos fazer a leitura alternadamente. Eu lerei os versículos pares e a amada igreja os ímpares. Capítulo 3 de Efésios, 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, Irmãos, a Epístola aos Efésios tem muitos textos de uma sublimidade indescritível. Por isso ela recebe até o nome do Evangelho. Essa epístola recebe o nome de Evangelho das regiões celestiais. Tamanha altura que ela nos leva, quase nos arrebata diante daquilo que Deus revelou-nos através do apóstolo Paulo. E esse texto é maravilhoso e fala de algo muito importante, a plenitude de Deus. Amados, que bênção gloriosa que os crentes podem experimentar na sua vida. São chamados para isto, porque pertencem a Deus. E, amados irmãos, uma pergunta que uma vez eu fiz para um pastor foi esta: quando passou a existir a família? Quando a família foi constituída? E ele pensou e deu sua resposta. Eu estenderei essa pergunta para os irmãos, mas sem que precisassem responder. Só pensem, quando a família foi instituída? Se você está pensando, quando Deus formou o primeiro casal, Adão e Eva, você errou como aquele pastor errou. A família, irmãos, foi instituída desde a eternidade por Deus e com o próprio Deus. O Pai gerou de si mesmo o Filho, de tal maneira que o Filho tem a mesma substância do Pai. Por isso ele é um com o Pai e é Deus. E do Pai e do Filho procede o Espírito Santo, que forma então a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não são três deuses, é um e único Deus, vivo e verdadeiro, que subsiste por toda a eternidade, desde a eternidade para toda a eternidade, mas que é formado por três pessoas. Três pessoas distintas entre si, que, no entanto, não são três deuses, é um só Deus. Você vai pensar, mas isso é um mistério. É óbvio que é um mistério. Nós só conhecemos isso porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, revela. E é uma coisa que nós não podemos perscrutar através da nossa razão, que é tão pequena, que é tão ínfima. Se eu pudesse, dentro da minha razão, compreender esse mistério da Santíssima Trindade, esse Deus eterno
infinito, ele seria do tamanho da minha cabeça. E um Deus do tamanho da minha cabeça não me serve. Então não precisaria dele. Sendo do meu tamanho, por que eu preciso desse Deus? Não, Deus transcende infinitamente a capacidade racional do homem. Nós só entendemos isto não pela razão, mas pela fé. E a fé é algo que é supra-racional, ela está acima da razão. A fé na palavra de Deus. Deus revela que Ele é este ser maravilhoso. E a Bíblia nos diz lá em 1 João 5, 7, 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. E esses 3 são um. E Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a bênção apostólica é dada em nome da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus Pai e da comunhão do Espírito. A Bíblia ensina isto, não é homem nenhum que ensina. Nós cremos, e quando cremos nessa verdade gloriosa, irmãos, o nosso coração sente aquela paz gloriosa da presença de Deus. Nós experimentamos Deus na nossa vida, e isso faz o nosso coração transbordar de alegria. E essa alegria, irmão, se torna pessoal, se torna uma experiência pessoal e particular de cada um que crê, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque daí, pela fé em Cristo, nós somos também inseridos nessa família de Deus. Nos tornamos família de Deus. Em João 12, texto muito conhecido, que diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amados irmãos, que coisa gloriosa, que bênção. Em Romanos, capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve: e o mesmo Espírito, isto é, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amados, esse testemunho do Espírito Santo não é uma palavra que soa dentro do nosso coração, mas é uma experiência real de Deus se manifestando nas nossas vidas como Pai, e nós, filhos de Deus. Só de pensar isso, eu levanto o cabelo aqui atrás arrepiado. De tamanha maravilha que é isso, irmãos. E nós podemos cantar aquele corinho: eu sou membro real da família de Deus, salvo por Cristo, indo para o céu. Sou irmão de Jesus e de todos os seus, pois sou membro real da família de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Não é uma presunção, não é algo que eu almejo, é algo real na vida de cada crente. Somos filhos de Deus, de um Deus que cuida dos seus filhos, que ama os seus filhos, e nos ama em tal medida, em tal profundidade, com tamanha glória, que Ele envia o seu próprio Filho, o Filho do seu amor, o Filho de quem Ele nos diz: a minha alma se compraz. Ele envia este mundo, irmãos, para dar a sua vida na cruz do Calvário e derramar ali o seu sangue até a última gota para nos remir dos nossos pecados. Jesus, o Filho de Deus, provou a morte por todos os homens em favor da graça de Deus, pela graça de Deus, para que fôssemos salvos pela graça de Deus que há em Cristo Jesus. O próprio Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Irmãos, este amor nos enche de confiança para nos achegarmos a Deus, para entregarmos o destino eterno das nossas almas nas mãos de Deus. E quando cremos e nos entregamos e confiamos, então Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, mediante a fé. Que coisa maravilhosa, irmãos. E quando nós pensamos que a fé, ela não é compreendida dentro de um conceito rígido de uma coisa que aconteceu lá atrás e ficou lá atrás.
A fé, irmãos, a fé cristã, bíblica, é compreendida dentro de um conceito dinâmico. É uma fé que houve lá atrás, continua hoje e continuará eternamente. Continuará para sempre conosco. Nós andamos pela fé. Nós caminhamos pela fé. Fé nesta palavra bendita, que é a palavra de Deus, pela qual Ele mesmo se empenhou conosco, de tal maneira que aquilo que Ele promete, Ele cumpre em Cristo Jesus. E é por isso que lemos em 2 Coríntios 1, 19 e 20, quando diz: porque todas quantas promessas de Deus há, tem nele, Cristo, o sim para a glória de Deus. Então não é uma fé que comporta dúvida ou que comporta uma incerteza, mas é a fé que nos dá absoluta certeza. Somos filhos de Deus. E como filhos, vivemos pela fé. E vivendo pela fé nós podemos, irmãos, penetrar nos mistérios mais gloriosos de Deus, pela ação do Espírito Santo no nosso coração. Aquilo que nós lemos em 1 Coríntios 2, 8 e 9, que diz aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, quer dizer, uma coisa que está fora da capacidade humana de perscrutar, é o que Deus tem revelado para aqueles que o amam. Porque Deus nos revelou pelo Espírito, e o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. À medida que nós experimentamos esta vida cada vez mais plena no Espírito, pelo conhecimento das Escrituras e por meio da oração, o Espírito Santo vai nos conduzindo, irmãos, às profundezas de Deus. Desse Deus que a própria Bíblia diz é amor. Então você vai conhecer o amor nas suas profundidades, na sua essência mais íntima e profunda. E quando você experimenta isso, irmãos, o coração transborda em jorros de gozo, de alegria, de paz, de confiança, de consolo, de conforto. Nós experimentamos Deus na nossa vida, e é tudo o que queremos. Quando diz lá em Apocalipse, capítulo 22, capítulo 21, versículo 22, diz: os justos verão a Deus. Lá na eternidade, irmãos, aquilo que foi o anseio de todas as gerações, inclusive Moisés: mostra-me a tua glória, Senhor. Se eu tenho alcançado misericórdia diante de ti, mostra-me a tua glória, para que eu te conheça. E Deus diz: homem nenhum verá a Deus e permanecerá vivo. E daí no Novo Testamento isso é repetido por João, né? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus que unigênito está no seio do Pai foi quem o revelou. E lá na primeira carta, João diz de novo: porque nunca jamais homem algum viu a Deus. É impossível que nós contemplemos a Deus, porque se nós, nesse estado adâmico que ainda estamos, embora estamos no Espírito, mas a nossa natureza adâmica nos acompanha até o último suspiro, então, amados irmãos, nós não podemos ver a Deus, porque se víssemos a Deus, seríamos fulminados pela própria santidade e glória de Deus. Mas lá na eternidade, com aqueles corpos já ressurretos, imortais, incorruptíveis e glorificados, nós podemos ver a Deus. E esse ver a Deus será uma experiência mais profunda, plena, gloriosa, sem nenhuma barreira do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, será algo que hoje a gente seria virado no avesso, não sei quantas bilhares de vezes, se pudéssemos olhar para Deus e seríamos culminados, mas lá nós veremos a Deus. A Bíblia diz: porque assim como Ele é, nós haveremos de vê-lo. Glória a Deus, irmãos, que coisa maravilhosa. E lembrando que hoje nós temos a Santa Ceia e veremos a Deus depois que participarmos da Santa Ceia lá no céu, que vai ser o primeiro ato que vai acontecer. Quando a trombeta de Deus soar, a voz do arcanjo se fizer ouvida, então Cristo descerá entre as nuvens com grande alarido e nós, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
E Jesus vai pegar esse povo que foi então ressurreto e que assumiu os seus corpos, vai levá-los para os céus, e lá nós participaremos daquilo que em Apocalipse 19 chama a ceia das bodas do Cordeiro. E ali Jesus Cristo vai celebrar a Santa Ceia, como ele prometeu quando ele instituiu a ceia. Porque ele deu pão, deu vinho e disse: não mais beberei do fruto da vide até aquele dia quando hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então ele disse que vai celebrar a Santa Ceia lá. E por que ele pôs no vinho e não pôs no pão? Porque o pão ele partiu na casa daqueles discípulos de Emaús. Mas a ceia não. O vinho não. Então lá no céu ele vai celebrar a Santa Ceia. E quando nós participarmos da ceia, quase não consigo falar porque a emoção toma conta. A glória de Deus vai encher cada coração dos crentes. E vai se cumprir o que Jesus diz lá no capítulo 13 de Mateus: os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Então, se você já é bonito, imagine como é que vai ser lá no reino do Pai, inteiramente vestido da luz. E com esse vestimento de luz, quando acabar a ceia, Jesus vem, daí na sua segunda vinda, vai pôr seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que a igreja gloriosa, vestida com vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro, virão com ele para o julgamento final. Nós estaremos com o Senhor naquele dia e para sempre. Participaremos do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como escreve o apóstolo Pedro na sua segunda epístola. Então, irmãos, é maravilhoso aquilo que Deus tem nos dado para o crente. E eu sempre digo, Deus nunca nos dá menos do que o melhor. A obra de Deus é perfeita. Tudo que Deus tem para a sua igreja é o supra-sumo do melhor. Nunca menos do que isto, porque Ele nos ama. E se você pergunta, mas por que Deus me ama? Porque Ele ama, porque aí que eu vou conhecer o amor de Deus. Quantas vezes eu repeti assim, como que Deus pode amar uma pessoa como eu? Eu, no lugar de Deus, jamais amaria uma pessoa como eu. Eu repudiaria, mas com toda a força da expressão dessa palavra. Some na minha frente, desinfeta daqui, vai para o lado de lá. Nunca mais apareça aqui. Era isso que eu falaria se eu fosse Deus, olhando para um camarada como eu. Mas Deus, irmãos, como diz Jeremias, acho que é 31, versículo 3, né? Com amor eterno te amei, e com misericórdia te atraí. No lugar do repúdio, Deus me amou em Cristo e me atraiu por sua bondade e misericórdia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Um Deus rico em perdoar, um Deus cheio de misericórdia. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Nunca faltou para nenhum de nós, crentes. Se renova a cada manhã. E essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Deus te ama. Deus ama o seu povo. Deus nos ama. Deus ama a igreja. E deu Cristo em resgate da igreja. Irmãos, não existe uma palavra acima disto para nós podermos falar sobre o amor. Esse é o amor final, é o amor completo, o amor definitivo, o amor pleno de Deus por nós. Por isso tudo que temos que fazer é louvado seja Deus. E então esse texto maravilhoso, irmãos, que ele é tão rico que não dá para a gente explorar esse texto. Ele vai além da nossa capacidade, tanto de entendimento como de verbalização. Mas, através dele, o Espírito Santo está falando a cada coração. Nós sabemos o que é, mas não podemos expressar. Nós experimentamos a bênção, mas como que eu vou dizer alguma coisa que está além das minhas palavras? Que estão além das minhas palavras? Para falar sobre esta família de Deus, irmãos, Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. É algo tão santo, algo tão glorioso, tão profundo, que para olharmos para esse texto eu tenho que estar ajoelhado. Eu tenho que estar genuflexo diante de Deus. Desse Deus de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra.
Irmãos, nós somos esta família. Esta família está nos céus e na terra, porque aqueles irmãos, aqueles crentes, que já partiram em Cristo, eles já fazem parte da igreja triunfante, já triunfaram. E nós que ainda estamos aqui somos parte da igreja militante. É uma igreja só, não existem duas igrejas. A igreja, como corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça desse corpo, ela é a mesma. Mas, amados irmãos, tem os nossos irmãos que já estão no céu, fazem parte da igreja triunfante, e nós, aqui, da igreja militante. Continuamos lutando, continuamos batalhando por Cristo, promovendo a causa do Evangelho. Então, toda essa igreja toma nome do Pai. A igreja é filha de Deus. Assim como Jesus Cristo é filho de Deus. E nós somos irmãos de Jesus, assim como ele é irmão nosso. Lá em Hebreus diz, por essa razão, ele, Jesus, não se envergonha de nos chamar irmãos. Somos irmãos de Jesus Cristo. Logo, somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, para que se com ele sofremos, com ele também sejamos glorificados. É aquele texto maravilhoso de Romanos, capítulo 8, cujo capítulo é chamado o capítulo de ouro das Escrituras, que ele brilha com o fulgor desse metal precioso, o ouro, do versículo 1 até o versículo 39. É algo maravilhoso, amados irmãos, que começa com aquela afirmação que nos dá essa confiança, como crentes, não por causa de mim, mas por causa de Cristo. E a despeito de mim, quando diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É assim que começa esse capítulo. E como é que ele termina lá no fim? Dizendo, porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo, não somente certo, é enfático, estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é a nossa segurança, que não vem de nós, não vem de qualquer mérito, capacidade ou qualquer coisa que eu possa realizar. Vem inteiramente, exclusivamente, totalmente dos méritos infinitos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós, pela sua palavra, cremos nele pelo poder do Espírito Santo. Por isso, como crentes, vivemos pela fé. E é isso que o apóstolo escreve aqui, que quando nós estamos em Cristo, olha que beleza, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O Espírito Santo, irmãos, selou o coração dos que creem, de tal maneira que toda a nossa vida se processa através do poder do Espírito Santo. As nossas orações, a meditação da palavra, a nossa adoração, o nosso testemunho, a nossa vida, as nossas intercessões, tudo por intermédio de Cristo Jesus. De tal maneira, irmãos, que o crente é sempre mais do que vencedor. Mesmo que ele morra, ele é mais do que vencedor, porque a morte não tem domínio sobre nós, porque nós vivemos em Cristo. No dia em que qualquer um de nós morrer, pode dizer, deixa uma plaquinha do lado, olha, não diga que eu morri, porque hoje eu estou mais vivo do que nunca. O crente não tem medo de morte nenhuma, não. Amados irmãos, muitas vezes a nossa mente acaba, na verdade, saindo fora do foco, e a pessoa fica valorizando muito esse mundo, porque não pode morrer, estou desesperado, estou esfacelado, Não, irmãos. Claro que saudade nós sentimos. Claro que nós amamos aquela pessoa e sentimos falta da pessoa amada. Eu sei o que é isso, todos os dias derramando lágrimas por causa da minha Carmen. Mas, amados irmãos, eu estou totalmente consolado e confortado, eu sei onde ela está. Eu sei até a maneira como ela partiu.
para a eternidade. Ela sempre dizia, eu dou um testemunho aqui, ela sempre dizia, eu talvez não consiga falar, mas eu vou morrer e não vou ver o Daniel, porque estava no Canadá. Eu falei, filho, Carmen, Deus não vai permitir isso. Ele vai vir aqui antes de você morrer, fica sossegada. E veio, graças ao bom Deus. E naquele momento, último instante, quando ela partiu, estava a família toda ali reunida. Estava eu, os 4 filhos, a nora, os genros, e ainda mais a Ângela, que a gente tem como filha. Todos reunidos ali no quarto. Fizemos o culto. Ela participou de todas as partes do culto, cantamos, lemos a Bíblia, oramos, fiz uma meditação, abençoei-a. E depois de dar a benção com a mão na cabeça dela, eu falei, bem, sua vida está em paz com Deus, você está nas mãos de Deus. Não resista. O que Deus tem para você, receba, aceite, se entregue nas mãos de Deus. Porque a gente sabia que ela não estava bem. E Deus colocou essa palavra na minha boca. E depois, o primeiro a falar foi eu estava com a palavra. Falei, bem, eu te amo de todo o meu coração. Ela falou, também te amo. E daí cada filho abraçou e falou, mãe, eu te amo. E ela disse para cada um, também te amo, meu filho. Depois disso, irmãos, ela começou a respirar assim, bem espaçadamente, cada vez mais espaçado. Eu pensei que fosse alguma apneia. Eu falei, a mamãe está respirando pouco. É melhor chamar a enfermeira. Enquanto ligava lá para a enfermeira, amados irmãos, eu vi que ela parou de respirar de uma vez. Daí o meu genro, Samuel, que vai vir fazer a palestra no sábado que vem às 16 horas, ele fotografou aquele momento, irmãos. Tudo é por Deus, porque como que ele foi fazer aquilo? E ele fotografou, eu estava pegando o pulso da cara para ver se eu pegava algum pulso. E não tinha mais pulso, não tinha mais nada. Parou de respirar, com os olhinhos fechados, descansou como se dormisse profundamente. E naquele exato instante, irmãos, as fotografias provam isso, questão de segundos, menos de um segundo, entra uma réstia de luz solar pela janela do hospital, ilumina o rosto da cara, só o rosto. Irmãos, Deus é Deus. Eu olhei no relógio, era 4h15 da tarde. Só o Senhor é Deus, irmãos. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Você é precioso aos olhos de Deus. Primeiro que nós não somos crentes porque eu decidi ser crente. Você é crente porque Deus te chamou. E se Deus o chamou, é porque Ele tem um propósito para a nossa vida. E esse propósito, Ele é o nosso Pai e nós, os seus filhos. Oramos, Pai nosso que estás nos céus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Como os irmãos sabem, todos os dias eu repito essa oração. Não deixo um dia de fazer. Porque é a oração mais perfeita que tem. E foi o Cristo que ensinou. Então eu oro com as palavras que Cristo pronunciou. Que coisa linda, irmãos. Que coisa preciosa. Então o Espírito Santo habita em nós mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui, amados irmãos, não é uma cláusula condicional. É uma afirmação. Ele diz assim... E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé. E assim, dessa maneira, pelo poder do Espírito Santo, habite Cristo. Isso é permanente. Não é uma coisa, assim, quer dizer, vai acontecer. Não, acontece como aconteceu antes, acontece agora e continua acontecendo. Isso não muda. E não muda de tal maneira que a Bíblia diz, se fomos infiéis, Deus permanece fiel. Que o plano de Deus é eterno, é imutável. Não é uma coisa que aconteceu por acaso. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos escolheu em Cristo. Isso é uma coisa que nos predestinou para a adoção de filhos. Eu voltei ao versículo anterior. E em amor nos predestinou para si mesmo, pela adoção de filhos. Então Deus nos adotou em Cristo como filhos.
Mas não uma adoção legal como a gente pode fazer nesse mundo. É uma adoção real, porque Ele nos deu o seu Espírito para habitar em nós, em definitivo. Então, amados irmãos, são bênçãos, mais bênçãos, mais bênçãos. E diante dessas bênçãos que o apóstolo Paulo escreve o tamanho delas, quando ele diz assim: habite ricamente Cristo em vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, com a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então, amados irmãos, essas palavras são maravilhosas, estão todas ordenadas entre si na pessoa de Cristo pelo poder do Espírito Santo. E então, quando você pensa nisto, e assim habite Cristo em vossos corações, olha o que significa isto. Hoje nós estamos aqui como igreja militante, lutando, sofrendo, muitas vezes sendo perseguidos e sendo injustiçados, sendo mal compreendidos, enfrentando esse mundo que é hostil a Deus. Mas, irmãos, somos mais do que vitoriosos, é o que a Bíblia diz. Eu não vou ler tudo, porque senão vai longe, eu tenho que terminar porque tem a ceia, mas diz assim, não posso deixar de falar isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, isto é, para com os salvos, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha agora a sequência. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou. Mas eu estou aqui ainda. Mas olha, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, embora estejamos aqui, aos olhos de Deus, já aconteceu isso, porque aqui é o pretérito. Em português é o pretérito perfeito, que é uma ação consumada. No grego é o segundo auristo. É um termo que nós não temos aqui na nossa língua. Mas o segundo auristo é uma ação consumada que continua e não pode mais ser mudada. Então, juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua bondade, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, porque pela graça sois salvos. Irmãos, estou inteiro arrepiado aqui. Que maravilha! O que Deus nos fala, Senhor, é muito grande para uma pessoa tão pequena quanto eu. Mas é isso que Deus fez, é isso que Deus realiza em nós, e é para este fim que Deus nos deu essa bênção. Então o apóstolo Paulo escreve, a fim de poderes compreender. Olha aí, estamos compreendendo o que a Bíblia está dizendo, e que vai aumentando minha compreensão. Compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. É um amor, irmãos, que ultrapassa infinitamente o nosso entendimento. Mas não a nossa experiência, eu experimento isso. Até onde eu posso, porque esse vaso é tão pequeno, se eu experimentar mais do que eu tenho experimentado, eu explodo. Mas é maravilhoso, irmãos. A Bíblia diz, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus, tudo é vosso. Busque. Quanto mais buscamos, mais experimentamos. Quanto mais experimentamos, eu gosto, quero mais, né? Mais queremos. E mais buscamos, e mais experimentamos, e mais queremos. Isso é um moto contínuo, irmãos, que não tem fim. Assim como Deus é infinito, a experiência do crente é infinita. Nós não podemos nos contentar com um dedalzinho cheio. Posso encher uma caixa toda da graça de Deus. E quanto mais, mais queremos. Porque Deus é o único que pode satisfazer o nosso coração e preencher a nossa vida. Dar sentido para a nossa existência. O resto é resto. Nós vivemos esse mundo como se nele não vivêssemos.
e usamos esse mundo como dele não usássemos. Diz Paulo em 1 Coríntios 7. Então tudo isso aqui fica aqui mesmo, irmãos. O que adianta? Outro dia eu li numa reportagem lá que a pessoa mais rica desse mundo, que é um tal de Rothschild, eu pronuncio em português, Rothschild. A fortuna dele é avaliada em 500 trilhões de dólares. Irmãos, que absurdo! 500 trilhões de dólares. E o que ele vai levar disso mesmo? Alguém pode me dizer? Assim é aquele que é rico para consigo mesmo, pobre para com Deus. Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? A sua alma vale mais do que 500 trilhões de dólares. E se multiplicar esse 500 trilhões vezes 500 trilhões, a sua alma ainda é mais preciosa. Então, irmãos, vamos edificar para a vida eterna e não para este mundo. Não há nada. Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. Olha que coisa maravilhosa, que regra perfeita. Por que eu quero mais? Eu quero ter dinheiro. Não quero ter dinheiro nenhum não, porque amanhã quem vai cuidar é Deus. Basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã trará os seus cuidados. E Deus permite estar conosco todos os dias, então por que eu preciso preocupar com isso? Nunca tive poupança, não tenho e não quero ter, porque se um dia eu tiver dinheiro para guardar em poupança, eu vou ajudar as pessoas que precisam. Não preciso, porque o meu contador nunca falha, nunca fica no vermelho, nunca fica no déficit, porque o meu contador, que é Deus, ele cuida de mim. Não vou fazer loucura nem extravagância, porque não precisa também. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Ele nos dá o melhor e nunca menos do que isso. E se Deus cuida de cada um de nós, estamos cuidados. Olha as aves dos céus. Não plantam, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai que está nos céus as sustenta. Acaso não valeis vós muito mais do que elas, do que as aves? Olha o lírio do campo. Essa erva que agora existe, amanhã é tirada e lançada no forno. Contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer uma dessas ervas. Você vale muito mais, que o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. E quando Ele sabe, Ele não fica só sabendo, que Ele está precisando, não. Quando Ele sabe que Ele está agindo para suprir. Ele sabe do que necessitais. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Os pagãos é que procuram essas coisas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu estou sozinho, até pulo de alegria diante dessas maravilhas. Aqui eu não vou pular porque eu vou falar que eu estou doido. Mas quando eu estou sozinho, ninguém está vendo no céu as paredes, eu pulo quanto eu quero. E Paulo diz, nós somos loucos por amor de Cristo. É verdade. É maravilhoso, irmãos, pensar nesse Deus que é meu Pai. Meu Pai, eu estou enfrentando essa dificuldade, eu preciso da tua ajuda. E Ele vem, prontamente. Tem gente que fala, vai demorar. Não demora. É a hora de Deus. É a melhor hora de todos, porque Ele vai te realizar, vai te preencher, vai te satisfazer, vai te alegrar, vai marcar a sua vida. Você não vai ser mais a mesma pessoa quando Deus move a sua mão e toca em nós. Cada dia Ele nos transforma, e lá em 2 Coríntios 3:8 diz isto. Diz assim, também nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Olha aí, estou arrepiado, está tudo aqui, vocês não podem ver, mas eu sinto o cabelinho fazer assim, Tão maravilhoso que é o nosso Deus, irmãos. Ele é real, Ele é fiel, e Ele te ama, Ele nos ama. E se Deus cuida de mim, o que eu vou preocupar com o quê? Se Ele cuida, eu só posso louvar a Deus, sabendo, como termina esse texto de Efésios tão lindo, diz assim, aquele que é poderoso, quer dizer, aquele não, é um craseado, aquele, está se referindo a Deus, aquele
que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto podemos pensar ou pedir, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, amém. Eu vou parar por aqui mesmo. Deus abençoe.